Shalom, shalom, shalom na graça de Deus. Vamos dar continuidade à leitura de Gálatas. Hoje é Gálatas 4. Deixa eu ver quantos versículos aqui, se dá pra fazer de uma vez ou não. Não, nós vamos ter que fazer de duas vezes. Ok. Que é 31. Ok. Já vi. Então nós vamos dar continuidade com Gálatas. Depois que acabar Gálatas, nós vamos passar para outras cartas, porque, gente, é tudo de bom essas cartas do apóstolo Paulo. Se as pessoas entendessem o evangelho de Cristo e entendessem as cartas do apóstolo Paulo, seriam mais felizes. Pode ter certeza disso. Não ia sair das igrejas xingando todo mundo, porque ia pegar e ia ler. E a nossa alegria está em entender a Bíblia, entender a nova aliança, entender o que é salvação. Aí está a nossa alegria, entender. Se a gente não entende, a gente vai para a cabeça dos outros. Se os outros, às vezes tem gente que não é nem crente e está pregando. E você acha que, se a pessoa nem crente ela está pregando, você acha que ela vai fazer a interpretação correta? Não vai. Por isso que tem muita gente confusa nas igrejas. Por isso que você precisa ler e amar e se apegar e agarrar e não soltar por nada a nova aliança. Vamos lá? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Ok? Mas está sobre tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo pai. Está falando de filhos comuns. Então, o pai ele precisa de alguém para conduzir os filhos na ausência dele, né? E muitas vezes, às vezes, o pai não tinha nem mãe e ele tinha que arrumar os condutores, os tutores. E aqueles tutores e curadores, porque curador vem de curar, de cuidar, inclusive aqui na língua italiana, curar é cuidar, viu, gente? Curar é cuidar. Então, por isso que aqui fala mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo pai. Então, gente, curadores é cuidar, não é de curar igual no Brasil. O que acontece? Quando a Bíblia foi escrita, ela usou muitos verbos semelhantes aqui da Itália, ok? Hoje, quando eu vou ler, que eu vou entender, que algumas coisas eu entendo. Às vezes daí do Brasil não dá para entender, mas daqui, quando eu vejo o verbo, eu falo, peraí, agora eu entendo, porque na Bíblia, por exemplo, está escrito curadores, porque curar é cuidar. Até o tempo de ter predeterminado, ok? Aquelas pessoas, às vezes os pais morriam, a lei, a justiça, colocava os tutores para cuidar dos filhos, mas eles ficavam debaixo de tutores até a idade, maioridade. Depois da maioridade eles estavam livres, ok? Então a lei era os tutores para cuidar da maioridade do povo de Israel, da minoridade do povo de Israel. E quando chegou a maioridade do povo de Israel, foi quando Jesus veio. Só que eles não quis a maioridade, eles não quiseram a maioridade. Preferiram viver sempre com tutores. Muitos até hoje preferem estar atrás com os tutores. Por isso que não entende quem é Jesus de Nazaré. Ok? Vamos lá? Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido sobre a lei, para resgatar o que estava sobre a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Então a gente vê aqui fala, o Senhor Jesus nasceu sobre a lei. Embora ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas Maria teve que casar com José para criar ele. José foi o pai adotivo. Ok? Eles precisaram levar ele para circuncisar. As principais coisas era a circuncisão, que eles circuncidaram ele antes de ter que ir para o Egito, ok? Porque o Herodes queria matar as crianças de 2 anos, lembra? Então, mas ali ele já tinha sido circuncidado, eles foram para o Egito e eles voltaram ali porque o Senhor Jesus tinha que fazer bar mitzvah, que é filhos do mandamento, é um cumprimento judaico muito importante para o filho homem. E ali a gente vê a história, tanto que a gente vê a história na Bíblia do Senhor Jesus até os 12 anos ali, quando ele está no templo, pregando para os doutores. Okay? Não foi os doutores que ensinaram ele, foi ele que ensinou os doutores. A pessoa de mente pequena, que não crê no Cristo verdadeiro, que inventou Yeshua, mas o Yeshua deles tem que aprender com os rabinos. Mas o nosso Jesus ensinava os rabinos. Cristo nisso? Olha lá. Ok? O nosso Jesus ensinava os rabinos. O Yeshua que hoje é criado no mundo tinha que aprender com os rabinos. Porque eles não creem na divindade de Jesus de Nazaré. E como filho do Deus vivo. Vamos lá? Vinde, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, okay? Cumpriu todas as regras da lei ali, purificação, nascimento do filho homem, apresentação no templo, e ante o bar mitzvah com 12 anos. De lá para cá você não vê mais. Eu não vejo. O Senhor Jesus tem que cumprir mais religião. Preste atenção. O versículo 5. Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Agora é para receber a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, Abba, Pai. Então, como que nós vamos chamar Deus de Pai? Pelo Espírito de Cristo. Porque Cristo é o Filho de Deus. E nós somos filhos por adoção. O apóstolo Paulo escreveu aqui, deixou bem claro. Ok? Para nos resgatar da lei, a fim de que recebêssemos uma adoção de filhos. A adoção, Deus o Pai nos adota. Hashem, Adonai, o Eterno. Nos aceita como filhos adotivos através de Jesus Nazaré, seu Filho. Aleluia. Isso não é maravilhoso? De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. E você passa a ter herança celestial. Aleluia. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são. Aqui ele já entra nos gentios, né? Porque os gentios tinham outros deuses. Aqui ele já está falando com os gentios. Ok? Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servia a deuses que por natureza não são. Então os gentios serviam a qualquer Deus. Os gentios não tinham a Torá. Os gentios não seguiam Deus de Israel. Mas em Cristo Jesus, eles passam a seguir e se tornam filhos adotivos. Que muitos até hoje não querem aceitar isso, mas eu creio, aceito, quero viver, põe glória no nome de Jesus. Ok? Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servia a deuses que por natureza não são deuses, ok? Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus,
Porque nós não conhecemos a Deus direito, mas Ele nos conhece. Ok? Sendo conhecido por Deus, como estáis? Voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Okay? E ele falou, olha, vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis escravizar-vos. Porque os religiosos tomou conta da igreja de Gálatas e queria tirar a liberdade que os Gálatas tinham em Cristo Jesus. E foi preciso o apóstolo escrever uma carta para eles assim muito séria. Com certeza Paulo orou muito. Paulo jejuou muito para esse povo, gente. Aqui, ó. Guardai dias e meses e tempos e anos. E aqui está falando das festas judaicas. Ok? Para o gentio foi pregada a salvação em Cristo. Não foi pregada religião judaica para o gentio? Não. Não foi. Se você quer, é por sua conta e risco, como diz a história. E se você negar a salvação em Cristo, já era, você está perdido. Não tem outro meio do ser humano nascer salvo, a não ser por Cristo, pela fé em Cristo Jesus. Guardai dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo falou, meu Deus, mas eu fui preso, eu fui maltratado, me bateram, passei fome, passei frio, só para levar o evangelho para esse povo. E agora esse povo está abandonando o evangelho para ir atrás de religião, de pode e não pode? Você está seguindo uma religião de pode e não pode? Você conhece alguém que está fazendo religião de pode e não pode? No meio do evangelho também tem isso, viu, gente? As religiões do pode e não pode. As religiões que querem escravizar de novo o ser humano. Ok? Sede qual eu sou, apóstolo Paulo falando, sede qual eu sou, também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeste. E vocês não estão me ofendendo. Por mais que eu sofri para levar o evangelho, para vocês não estão me ofendendo. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então, provavelmente Paulo estava doente, parou ali naquela cidade e acabou pregando o evangelho para os Gálatas. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Olha que beleza. Paulo estava doente, Paulo era um homem que tinha problemas de saúde, até mesmo ele pediu para Deus curar, e a resposta está na Bíblia, a gente sabe. Porque Paulo era um homem de muito conhecimento, de muita visão. Então, para ele não se orgulhar, às vezes tem pessoa por aí que está orando e ela não é curada. Por quê? Porque se curar ela vai se tornar uma pessoa insuportável. Vamos lá? E posto que a minha enfermidade na carne vos foi tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Olha, quando eu cheguei com aquele problema, eu não sei se foi a primeira vez que o apóstolo Paulo ficou cego, que o Senhor Jesus apareceu para ele, ou se é algum outro problema que ele teve. Eu sei que eles ficaram com tanta compaixão de Paulo, que eles queriam até arrancar os olhos, se pudesse, para dar para Paulo. É assim, aqueles amor exagerados. Um dia ama demais, outro dia não ama nada. Sabe esses amores assim doido? A primeira vez eles nossa, fiz bonzinho para Paulo, aí
Ai, coitadinho de Paulo, se eu pudesse eu dar meus olhos para ele, aquela coisa. E de repente passou lá na frente, estava desprezando o apóstolo Paulo. Gente, não se iluda com ser humano, não. Muito, nem crente, pior crente. Não se iluda. Não se iluda com crente, nem com evangélico, nem com nenhuma outra religião. Não se iluda, porque o povo, primeira vez, tratou Paulo muito bem, muito bem, muito bem. Depois já estava abandonando o apóstolo Paulo. Tá? Versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Ok? E aí aquelas pessoas, elas eram religiosas, elas gostavam de religiosidade, elas tinham espírito de religiosidade. Quando Paulo pregou a liberdade em Cristo para elas, elas não gostaram. Ele vai fazer o que com essas pessoas? Eu quero a liberdade em Cristo. Me ajuda, Senhor, eu quero a liberdade em Cristo Jesus. E eu vos deixo por aqui a primeira parte de Gálatas 4. Até a próxima. Leia toda a nova aliança, mas principalmente as cartas paulinas e os evangelhos de Cristo. Paz, shalom, shalom. Deus seja louvado.